Olá! Hoje eu vou explicar para você como se faz um gráfico de Pareto em Python, utilizando a biblioteca Matplotlib. Esta aula foi sugestão do inscrito do canal Diogo Ferreira. Se você também tem sugestão de vídeos, não deixe de comentar aqui no canal. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E vamos começar a nossa aula 13 do curso Visualização de Dados em Python. Como eu disse, essa aula é dedicada ao gráfico de Pareto. Mas para que serve este gráfico? Ele visa focalizar os esforços de melhoria, sendo útil sempre que classificações gerais de problemas puderem ser compiladas na forma de valores para estudos e ações posteriores. As frequências de cada causa são representadas de forma similar a um histograma, porém em ordem decrescente por barras, e o total acumulado é representado por uma linha contínua. Aqui eu citei alguns exemplos nos quais o gráfico de Pareto pode ser útil. Em casos onde há muitos problemas ou causas e você deseja se concentrar nas mais significativas, na análise de dados sobre a frequência de problemas ou causas em um processo, ao se comunicar com outras pessoas sobre seus dados, classificação dos vários tipos de problemas que os hóspedes experimentam em um hotel, uma peça que falha em um teste devido a um componente defeituoso. Vamos então ao exemplo. Uma empresa de embalagens precisa reduzir custos com peças defeituosas encontradas em sua produção. Como a empresa não sabe por onde começar, ela decidiu utilizar o conceito do gráfico de Pareto para analisar quais defeitos ocorrem com maior frequência. Durante 2 semanas, os dados foram coletados, resultando na tabela abaixo. Então, podemos ver aqui que temos diferentes tipos de defeito, que foram observados e identificados nesta empresa e a frequência que esses efeitos ocorrem. Então, eu vou fechar aqui a apresentação e vou abrir o meu Jupyter Notebook. Eu já coloquei aqui as bibliotecas que eu vou utilizar. A primeira biblioteca que eu vou importar é a biblioteca Pandas. Isto porque eu não expliquei essa biblioteca ainda aqui no canal, ela será tópico de um próximo curso, mas eu vou adiantá-la aqui para você. A biblioteca Pandas, ela permite basicamente que a gente escreva um Excel sem de fato usar uma planilha de Excel. Então, essa biblioteca ela é muito utilizada para que você consiga manipular dados, por exemplo, que você escreveria numa planilha. Então, na verdade, é como se você conseguisse, ao invés de usar uma planilha de Excel, você utiliza uma estrutura chamada Data Frame, que é criada através da biblioteca Pandas. Então, ela é muito utilizada para manipulação de dados. E a nossa biblioteca que você já conhece bem, que é a Matplotlib. Então, eu vou importar essas duas bibliotecas e vou fazer a atualização do tamanho das fontes do meu gráfico. A primeira coisa que eu vou precisar fazer agora é criar o meu data frame, essa tabela que eu disse para você. Então, eu vou chamar o meu data frame de df. Como é que eu crio esta tabela? Eu vou primeiro dizer que eu estou utilizando a biblioteca Pandas, que aqui eu estou abreviando ela com a sigla PD, e aí eu vou escrever data frame. Vou abrir um parênteses e esta minha tabela, na verdade, ela vai conter uma coluna na qual eu vou identificar que é o tipo de defeito. Então, eu preciso informar aqui que esta coluna vai se chamar tipo de defeito, tá? Para isso, eu vou abrir umas chaves, abro aspas, e eu escrevo aqui tipo, botar tipo defeito. 2 pontos, e aqui eu vou colocar uma lista, tá? Como tipo de defeito vão ser, na verdade, strings, então eu vou precisar sempre colocar as aspas aqui. Então, vamos lá. O primeiro efeito é não selagem topo, não selagem fundo, não selagem lateral. Então, eu vou escrever aqui. Não selagem topo.
não selagem fundo, não selagem lateral. O outro defeito é impressão borrada e caixa amassada. Impressão borrada, caixa amassada e outros. Então, eu vou só imprimir aqui o DF para você entender como esse data frame é criado, tá vendo? Então, na verdade, esse data frame, ele tem uma única coluna, que foi a que eu disse, tipo defeito, e aí ele vai ter os componentes dessa coluna que eu coloquei dentro de uma lista, e ele cria automaticamente essa numeração, que são os índices, ou seja, cada linha desta estrutura, ela tem um número que identifica esta linha. Então, essa estrutura aqui é chamada de data frame, tá? Mas eu vou adicionar uma segunda coluna aqui no meu data frame. E essa coluna eu vou chamar de frequência. Eu vou botar frec porcentagem. E aqui eu vou colocar também dentro de uma lista os valores das frequências em porcentagem. Então, vai ser 55, 38, 22, 8, 7 e 6. Então, vou rodar novamente, ele vai escrever em cima do data frame que já existia, e temos aqui os nossos dados. Como eu disse, lá no gráfico de Pareto, a gente vai ter, na verdade, esses tipos de defeitos, eles já estão aqui, na verdade, organizados em ordem decrescente, então está certo, eles vão estar em um gráfico de barras, e eu vou precisar indicar também uma soma cumulativa, né, dessas porcentagens, tá? Então, para isso, eu vou criar uma terceira coluna aqui, que se refere a esse valor acumulado para cada defeito. Tá? Então, para adicionar uma nova coluna no meu data frame, basta eu escrever o nome do meu data frame, abrir colchetes e escrever o nome que eu quero para esta coluna, igual, e aqui eu vou e coloco como eu quero que esse data frame seja, como essa coluna seja calculada, tá? Então, aqui eu vou me referir aos dados de frequência, ponto, soma acumulativa, então é com sum. Então, aqui ele faz essa função retorna a soma acumulativa, né, de um data frame. E eu vou dividir este valor por df frec ponto sum, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, aqui eu vou fazer a soma acumulativa de todo mundo. Então, por exemplo, só para mostrar como é que ele faz o cálculo. Então, ele vai sempre somando. Então, esse 38 aqui vai ser 38 mais 55. Aí, ao invés de ser 22, vai ser 55 mais 38 mais 22, que vai resultar em 115. E aí, o que eu faço? Eu vou dividir tudo isso pelo somatório total dessa coluna frequência, que é 136. E vou multiplicar todo mundo por 100, porque eu quero um valor entre 0 e 100, um valor de porcentagem. Então, agora, eu vou rodar esta célula e eu vou imprimir novamente o meu data frame DF. Então, ele começa aqui com em torno de 40% e o último valor dele vai ser 100. Agora, eu estou pronta para a gente fazer o nosso gráfico de Pareto. Para isso, eu vou utilizar dois eixos. Por quê? Porque a frequência aqui, ela difere bastante em relação à soma acumulada aqui, a porcentagem cumulativa, tá? Então, para melhor visualização, eu vou precisar utilizar dois eixos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como adicionar um gráfico de dois eixos em Python. Então, eu vou utilizar o código
que eu já disponibilizei para você. Caso você tenha alguma dúvida, acesse esse vídeo que está mostrado aqui na descrição desta aula. Então, eu abri aqui o código e eu vou simplesmente copiar este último código da aula, tá? Então, para ficar mais fácil. Então, na verdade, o X-label aqui eu não vou colocar. O Y-label vai ser a frequência. O color 1 eu vou precisar escrever aqui em cima. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse color 1, na verdade aqui eu vou colocar uma outra cor, tá? Eu vou colocar tomato e aqui eu vou colocar uma cor mais escura, preto. Então, o primeiro gráfico vai ser um gráfico de barra, tá? Então, ax1.bar. Aqui eu vou me referir ao tipo, defeito. E aqui o y vai ser referente à frequência. Também, nesse curso, eu já dei uma aula sobre como fazer um gráfico de barra em Python, tá? Então, também sugiro que você dê uma olhada neste gráfico, pois eu vou copiar aqui o código de especificação para o gráfico de barra. Então, eu vou fazer ele rachurado. O limite do y não vou colocar agora, tá? Então, tá certo, ele vai compartilhar o mesmo eixo. O Y-label 2 eu vou colocar só um valor de porcentagem, que vai ser referente, né, à porcentagem acumulativa. E aqui eu vou colocar também o DF, que é o tipo de defeito. E aqui vai ser referente à porcentagem cumulativa, então vai ser %. Aqui eu posso vou deixar ele com uma linha contínua, ao invés de ser contínua e pontilhada. E eu vou colocar aqui o limite desse gráfico como 0,120. Eu vou salvar esse gráfico depois, eu vou comentar aqui. Ele não ficou muito bom, que dentro aqui ele tá com uma estrelinha rachurada. Vamos ver o que eu fiz de errado. Sim, Edge Color, eu preciso... Deixa eu ver o que acontece. Ah, sim, é o Edge Color mesmo. Vamos botar uma outra cor aqui, eu vou botar o Red. Orange. Pronto, assim ficou melhor de visualizar. Então, a gente está com o gráfico quase pronto. A frequência aqui eu vou adicionar também, que é em termos de porcentagem. E eu vou colocar um título para este gráfico, tá? Então, ax1.set underline title Pareto. A única modificação que eu sugiro ainda fazer é, na verdade, rotacionar aqui esses títulos dos eixos. Então, vou fazer isso agora. Então, for tick em ax1.get underline x tick labels tick.set underline rotation 45.
Pronto, agora está ótimo o nosso gráfico. E eu vou finalmente salvar este gráfico, mas eu preciso salvá-lo aqui na parte do tight, né? Porque senão ele possivelmente vai cortar, pois esse gráfico está muito maior do que o tamanho default que o Python utiliza. Então, eu preciso colocar bbox underline inches igual a tight. Vamos ver então como este gráfico ficou. Eu vou abrir aqui onde eu salvei. E o gráfico ficou assim. Está ótimo. Então, como conclusão, se a gente analisar este gráfico, na verdade a empresa ela precisa focar bastante nos defeitos relativos à não selagem, porque esses 3 defeitos aqui, se a gente olhar a porcentagem cumulativa, né? Então, vou chegar com este aqui, eles estão bem próximos, na verdade, eles passaram 80%. Então, eu focaria na correção desses defeitos. Principalmente o primeiro, que se refere à não selagem de topo, pois ele sozinho, ele representa 40% aqui da porcentagem cumulativa. Tá? Então, é isso que a empresa deve focar para ela não ter tanto prejuízo. Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Eu vou disponibilizar este código no Kaggle e vou colocar o endereço aqui na descrição do vídeo. Até a próxima aula.